Boa noite. Boa noite. Postos agem rápido e já aumentam o preço dos combustíveis. Motoristas pagam mais caro logo no primeiro dia depois do anúncio oficial. Temer insiste que a população vai compreender a decisão do governo e reforça a necessidade de cumprir a meta das contas públicas. Com verba, a Polícia Federal vai retomar a emissão de passaportes. Em 3 semanas, mais de 170 mil pedidos foram suspensos. São Paulo se transforma na capital dos semáforos apagados. O contrato com as empresas de manutenção ainda não foi assinado. Os supermercados lideram o autoatendimento para receber a conta. Os clientes passam as mercadorias e pagam sem nenhum operador de caixa. Já são mais de 100 mortos nos protestos de rua da Venezuela. As manifestações contra o governo se sucedem desde o fim de março. O Jornal da Gazeta está no ar. Centenas de semáforos continuam apagados em várias regiões de São Paulo. Há 2 semanas, o Jornal da Gazeta mostrou problemas nos equipamentos na região central. Hoje nós voltamos à região e a situação continua a mesma. Este é o cruzamento da Alameda Barão de Limeira com a Rua Glete, no centro de São Paulo. Aqui os motoristas tentam se entender. É que bem no cruzamento das vias, os semáforos continuam apagados. E o pior, não há nenhum agente da Companhia de Engenharia de Tráfego para auxiliar. O resultado é um trânsito confuso e perigoso. 3 meses um semáforo sem funcionar, eu acho que para uma cidade de São Paulo é inadmissível, né? E infelizmente, este não é o único trecho com problemas. Semáforos nas ruas próximas, como a da Alameda Barão de Campinas, também não estão funcionando. Na Avenida Rio Branco, 2 agentes da CET trabalham para diminuir os transtornos aos motoristas e dos pedestres que precisam atravessar a movimentada avenida. Raramente está aí, ó. Isso aí só tá para multar. É complicado para a gente atravessar porque corre o risco de ser atropelado, né? Há 15 dias, o Jornal da Gazeta já havia mostrado a situação. Pelo menos 200 semáforos estavam com falhas por falta de manutenção, segundo a CET. A repórter Carla Rodeiro percorreu as mesmas vias e já tinha registrado o problema que não foi resolvido. Aqui na Barão de Campinas, em Campos Elíseos, esse que a gente vai passar já é o 3º cruzamento consecutivo com o semáforo apagado. O contrato com a empresa que cuidava da manutenção venceu em dezembro e a prefeitura só tem 16 equipes para atender toda a cidade. Um pregão realizado no início deste mês pela Prefeitura escolheu 3 empresas que vão cuidar da manutenção dos equipamentos. Mas os contratos com essas empresas ainda não foram assinados. Segundo a CET, a regularização deve ocorrer nos próximos dias. O novo contrato de R$ 72 milhões vale por 1 ano e exige agilidade das empresas. Elas têm até 2 horas para consertar o semáforo que apresentar problema. Quem não cumprir o prazo está sujeito a multa de até 20% do valor do serviço. A CET diz que trabalha para restabelecer os problemas nos semáforos dos locais citados na reportagem. A companhia informa que a capital paulista tem 6.399 cruzamentos com semáforos, sendo que desse total 212 apresentam problemas provocados principalmente por atos de vandalismo e furto de cabos. A CET diz que mantém agentes nos cruzamentos mais movimentados e que o uso de cones tem o objetivo de alertar o motorista e evitar acidentes. Ao concluir o relatório, a Polícia Federal não encontra indícios de que os senadores do PMDB, Renan Calheiros e Romero Jucá, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o ex-presidente José Sarney teriam cometido obstrução de justiça. As suspeitas foram baseadas no acordo de delação premiada de Sérgio Machado e também em conversas dele gravadas com Renan, Jucá e Sarney. Numa dessas conversas, Romero Jucá citou um suposto acordo nacional para estancar a sangria, que, segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, significaria impedir os avanços da Operação Lava Jato em relação aos políticos. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, foi novamente condenado por improbidade administrativa. Ele ainda pode recorrer.
Essa é a 5ª condenação de Agnello por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Outras 2 denúncias contra o ex-governador pelo mesmo crime ainda estão em tramitação. A Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos de Agnello por 8 anos e a proibição de receber benefícios do governo por 5 anos, além do pagamento de multa de aproximadamente R$2 milhões, o dobro do valor do dano causado aos cofres públicos. O petista ocupou o cargo de 2011 a 2015. Agnello foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal em 2013, ao permitir a reintegração do ex-deputado distrital Marco Lima à Polícia Militar em 2012. Ele havia sido expulso da corporação há mais de 10 anos. Lima recebeu R$1 milhão em salários retroativos. O advogado de Agnello, Paulo Machado Guimarães, que era consultor jurídico do Distrito Federal na época, também foi condenado nesse processo. Ele disse que vai recorrer das condenações dos 2. Daqui a pouco, o Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista Rodrigo Garcia, secretário estadual da Habitação de São Paulo, sobre a crise política. Seguindo tendência do comércio mundial, muitas lojas aqui no Brasil oferecem serviço de autoatendimento. O cliente não precisa usar o caixa com atendente, faz tudo sozinho. Por enquanto, os supermercados são os que mais apostam nesse serviço. O próprio cliente passa o código de barras de cada produto que ele vai levar para casa. Na hora do pagamento, apenas cartões de débito, crédito ou alimentação. Dá até para pedir nota fiscal paulista e cadastrar o número do sócio torcedor do time favorito para ter descontos. Só uso aqui. Por que só usa ela? Porque é mais prático, eu já venho e já saio rapidinho. A máquina de autoatendimento tem um sistema que evita a cobrança repetida do mesmo produto. Se o cliente tiver dúvidas, uma luz vermelha acende e uma funcionária ajuda. E na hora de pesar os alimentos frescos, a tela já tem as opções com os códigos cadastrados. Os equipamentos assim têm facilitado a vida de quem vai às compras, principalmente os apressadinhos. É muito prático, né? Você, quando tem um pouco mais de pressa para fazer uma compra, você não precisa pegar fila. Esta rede de supermercados, que atua em cidades do interior e da Grande São Paulo, investiu cerca de R$180 mil nessa tecnologia. Com 4 guichês e uma estação de pesagem, o serviço eletrônico já conquistou 11% dos clientes. Ele está disponível há 1 ano em 16 das 30 unidades da rede. No início, a gente tinha a percepção que o público mais jovem se ficaria fascinado com essa nova tecnologia, mas não é, isso é mito. Na verdade, todo o público utiliza. Nesta outra rede de supermercados, são 11 caixas com funcionários e 3 guichês de autoatendimento. Quando as máquinas foram instaladas há cerca de 1 ano, teve gente que ficou com medo de perder o emprego. Foi o caso da Doraci, que trabalha na empresa há 10 anos. Eu fiz uma pergunta para nossa chefe. Quais vão ser as primeiras a serem mandadas embora? As mais novas ou as mais velhas? Segundo este funcionário, ninguém precisou ser demitido. Até porque o público-alvo deste tipo de serviço são os clientes que fazem compras menores, com até 10 itens. O investimento foi de R$30 mil em cada máquina. Mas o que aparelho nenhum vai substituir é a amizade feita ali mesmo, na boca do caixa, né, Vlamir? Por que o senhor não passou no caixa de autoatendimento lá, que faz tudo sozinho? Porque eu gosto de ver minha amiga aqui. Toda vez eu só passo nesse caixa. As contas externas brasileiras tiveram o melhor mês de junho desde 2004 e fecharam o semestre com superávit. O Banco Central informou hoje que no mês passado o resultado das transações correntes ficou positivo em $1.330 bilhões. Foi o 4º mês seguido de superávit e o melhor resultado para junho em 13 anos. No primeiro semestre, as contas externas também registraram superávit de $715 milhões. Foi o primeiro resultado positivo para os 6 primeiros meses do ano desde 2007. As contas externas são compostas por 3 itens: balanço de pagamentos, reservas internacionais e dívida externa, e servem como um indicador do grau de vulnerabilidade da economia do país em relação ao mundo. Esta semana começou gelada, com recordes de frio aqui em São Paulo, mas vai terminando com tardes pelo menos um pouquinho mais quentes. Eu senti até calor hoje à tarde, pois os termômetros hoje chegaram à marca dos 26 graus. Será que o fim de semana também vai continuar assim, com tempo firme, quente? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente.
Uma grande massa de ar seco vai manter o tempo firme e ensolarado em grande parte do país, inclusive aqui em São Paulo. A temperatura já não fica mais tão baixa na região sul, mas ainda pode gear amanhã cedo nas serras gaúcha e catarinense. Já as tardes, tanto do sábado como do domingo, serão com tempo aberto, muito sol e temperaturas agradáveis. Na faixa leste do sudeste, o céu fica com mais nebulosidade, mas não chove. Chuva mesmo, só ainda nessa área entre o norte amazonense e o leste nordestino. Olha só como vão ficar as temperaturas em algumas capitais. Em BH, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus nesse sábado. Em Cuiabá, faz um calorão em torno dos 34 graus. Em Salvador, chuvinha rápida e máxima de 28 graus amanhã. E na capital gaúcha, os termômetros ficam entre 7 e 22 graus, com tempo firme e ensolarado. E o sol predomina também em todo o estado de São Paulo. Como a gente vê no mapa, mesmo com a nebulosidade prevista para a faixa leste, não há previsão de chuva nesse final de semana. E as temperaturas continuam subindo durante a tarde. Chega a fazer até 29 graus em Presidente Bernardes, 30 graus em Votuporanga. A cidade de Ribeirão Preto também vai ter um dia quente, com máxima em torno dos 29 graus. Mas olha, no litoral, quem pretende pegar uma praia, não espere o mesmo calor do interior, não. A máxima vai ficar em torno dos 22 graus em Santos e dos 23 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Para essa madrugada, mínima prevista de 12 graus e máxima amanhã à tarde de 21, com sol entre nuvens. Aí no domingo o tempo abre mais e a máxima sobe para os 24 graus. E na segunda-feira chega a fazer até 25 graus aqui na capital. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos encontraram no Zoológico de São Paulo vestígio de animais que viveram onde fica hoje o interior do estado de São Paulo. Isso foi no período Jurássico, há milhões de anos. Por que você acha que ela está observando tanto o chão ali? O que ela tanto olha nessa calçada? Eu acho que ela deve estar procurando insetos. Se eu te disser que ela está procurando pegadas de dinossauro, você acredita? Não. Isso mesmo. Ela está em busca de pegadas pré-históricas ou dos chamados icnofósseis, rastros de organismos que habitaram a Terra há milhões de anos e que podem revelar diversas informações a respeito dos hábitos e o meio em que esses animais viviam. Você imagina, né, que aqui no zoológico a gente encontrou dinossauro carnívoro, dinossauro herbívoro, vários tipos de andar dos pequenos mamíferos, inclusive o do mamífero de maior porte. Para ficar mais fácil a visualização, Pietra contorna as pegadas com um giz. Essas são do Celurossauro. As calçadas aqui do zoológico foram feitas com essas rochas chamadas de arenito e que foram extraídas de uma pedreira em Araraquara, no interior do estado. Naquela região, há milhões de anos, existia um deserto e que era habitado por diversos animais e que acabaram deixando registradas as suas pegadas. E depois de 140 milhões de anos, ainda é possível observá-las. Para nós, esses pequenos rastros podem passar despercebidos, mas para ela representam uma descoberta e tanto. Essas pegadas atualmente elas são super importantes porque elas acabaram de ser descritas e apresentadas para a comunidade científica. Esse daqui é de um mamífero de um porte mais ou menos de um cachorro médio que vivia nesse deserto. Esse animal tinha 4 dedinhos, né? Então essa parte aqui é dos dedos e essa aqui é a parte de trás. As pesquisas fazem parte do trabalho de mestrado da bióloga em conservação da fauna e é feito em parceria com a Universidade Federal de São Carlos e o Zoológico da capital. A ideia é, no futuro, criar uma exposição a céu aberto com as informações para os visitantes. A gente vai fazer placas educativas mostrando as pegadas, mostrando quais os possíveis produtores daquelas pegadas. O difícil vai ser convencê-los de que essa história é verdadeira e não está apenas nos filmes. É muito pequeno para ser pegada de dinossauro. Interessante. Bem legal, né? É cultura.
Há mais de 5 décadas, um grupo de universitários paulistanos começou a se reunir para tocar música nos bares da cidade. Numa época em que se curtiam Beatles, Rolling Stones e Jovem Guarda, eles preferiam o swing do jazz. E faziam muito sucesso. De lá para cá, essa banda gravou 22 álbuns e foi dos shows ao cinema. Por isso, a Traditional Jazz Band é a cara de São Paulo. Sem abrir mão do improviso, o som é o da vertente mais tradicional do jazz. A Traditional Jazz Band começou com um grupo de universitários paulistanos que frequentavam os mesmos bares. Os músicos de jazz, que não eram muitos na época, se reuniam muito, iam ouvir falar da banda dos outros. Então a gente se reunia nos bares onde estava tocando um ou outro e fazia uma jam session. Da formação original de 1964, permanecem Dudu na guitarra, Austin no trompete e Sidão na bateria, o Calia no piano e o Chaim no contrabaixo entraram pouco tempo depois. O caçula é o Willy do trombone, no grupo há 20 anos. Como diz o Sidão, a gente começou no berçário. Entre turnês por vários países, a banda se orgulha do show que fez em Nova Orleans, o berço do jazz. Em mais de 5 décadas, gravou 22 CDs e foi dos palcos à tela do cinema. Criou a trilha musical de 4 filmes brasileiros e atuou ao lado de Vera Fischer em Amor, Estranho Amor. E uma curiosidade, aqui nós temos o pianista, o trompetista, o baterista, o saxofonista, mas por trás de cada um desses músicos existe também o... engenheiro, advogado, engenheiro, profissional de marketing, engenheiro. Pois é, eles mantiveram uma outra profissão em paralelo, passam o dia no escritório, mas depois dão uma afrouxada na gravata e, como eles mesmos dizem, sobem ao palco para se divertir. Você tem que ter uma profissão e ganhar o seu pão fora da banda, para você poder tocar na banda descompromissadamente. Jazz tradicional, sim, mas sempre com uma pitada de verde e amarelo. A gente faz arranjos em que a gente insere uma bossa nova e o samba também. O samba, nós tínhamos um tema que é o Edmundo, que era um sucesso da Carmen Miranda e que quando nós tocamos nos Estados Unidos foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que nós até compramos na 25 de março um monte de chapéu de Carmen Miranda. Chapéu de fruta, tudo. Você usou? Todo mundo usou. Todo mundo usou. Mesmo vestido, saia não. Depois da liberação de verba pelo governo, a Polícia Federal anuncia o retorno da emissão de passaportes, que vai dar prioridade aos 75 mil pedidos já feitos e que estão na fila. Aliás, 170 mil pedidos que estão na fila, desculpa. A Polícia Federal recebeu a verba de mais de 102 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes, que estava suspensa desde o dia 27 de junho. Segundo o órgão, até que o serviço seja totalmente normalizado, o atendimento será por ordem cronológica dos pedidos já encaminhados que ficaram parados desde então. Normalmente, a Polícia Federal costuma dar o prazo de 6 dias para que a caderneta seja confeccionada e possa ser entregue ao solicitante. Mas, desde o problema com o orçamento, os passaportes estão sendo somente agendados sem a previsão de entrega. Já passa de 100 o número de mortos nos protestos contra o governo da Venezuela. 2 jovens de 23 e 24 anos morreram ontem em manifestações durante a greve geral, feita pela oposição ao governo de Nicolás Maduro. Um deles foi baleado, mas não se sabe com clareza como eles foram mortos. Mais de 170 pessoas foram presas durante a greve. A oposição venezuelana protesta contra a escolha de uma Assembleia Constituinte convocada pelo governo chavista.
A crise na Venezuela foi o assunto na reunião do Mercosul em Mendonça, na Argentina. Na abertura da cúpula, o presidente Maurício Macri pediu a adoção de um calendário eleitoral e ofereceu mediação do bloco sul-americano para um diálogo entre o governo e a oposição. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Venezuela está muito perto de uma rebelião, há 10 dias de uma farsa política apelidada de Constituinte e que foi convocada pela ditadura de Nicolás Maduro. O monstrengo não terá o voto universal e popular. Se o povo fosse às urnas, o governo seria derrotado. Enquanto isso, a oposição promoveu no domingo passado um referendo de repúdio à iniciativa do governo. Conseguiu a participação de 7 milhões de venezuelanos, ou 85% dos eleitores, nas regiões em que a consulta foi possível. Ontem, quinta-feira, nova manifestação de força, com uma greve geral em que a polícia bolivariana matou 2 manifestantes. Já são agora mais de 100 mortos desde o final de março. E o parlamento colocou hoje uma cereja em cima do bolo. Escolheu 33 novos ministros para o Superior Tribunal de Justiça. Acontece que os ministros escolhidos pela ditadura bolivariana ameaçam prender os novos ministros que foram agora indicados. O parlamento eleito no final de 2015 tem 2/3 dos deputados da oposição. Mas não apenas uma briga entre grupo de oposição contra grupo do governo. Os serviços públicos entraram em colapso. Uma cesta básica custa quase 19 vezes o salário mínimo. O Mercosul deu hoje, como vocês viram, uma estilingada em Nicolás Maduro. A União Europeia ameaça a Venezuela de sanções. O presidente Donald Trump ameaça também por causa dessa farsa da Constituinte. Os Estados Unidos compram 1/3 do petróleo da Venezuela. Sem vender o petróleo para os americanos, o país, que já está com a economia no chão, corre o risco de implodir. A China, que tem emprestado muito dinheiro à Venezuela, não poderia fazer mais nada. Mas a ameaça americana é uma bobagem. Ela serviria para reunificar os bolivarianos que estão agora divididos. A verdade é que o cheiro agora é de pólvora, é de dinamite. Governos estrangeiros, entre eles o Brasil, já estudam planos para proteger seus cidadãos. É muito grave, é muito triste, bem ao estilo da falência da esquerda bolivariana. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um terremoto de 6,7 graus deixou pelo menos 2 mortos na Grécia e mais de 200 feridos no sul da Turquia. Um turista turco e um sueco morreram em desabamentos. O abalo teve origem no mar Egeu, a 10 quilômetros da cidade turca de Bodrum e a 16 quilômetros da ilha grega de Kos. O terremoto ainda gerou um pequeno tsunami na região, mas não houve danos. A região do mar Egeu está cheia de turistas na temporada do verão e centenas preferiram dormir do lado de fora dos hotéis, com medo de novos tremores. Na Espanha, foi exumado o corpo do artista surrealista Salvador Dalí. A surpresa é que o bigode dele está muito bem conservado. A exumação, quase 30 anos depois da morte do pintor, foi pedida pelo Tribunal da Catalunha para um exame de determinação de paternidade, pedido por Pilar Abel, que alega ser filha de Dalí. Foram extraídas amostras de cabelo, unhas, dentes e ossos. E segundo especialistas que participaram da exumação, os restos mortais do artista embalsamado estão muito bem conservados, inclusive o famoso bigode longo e fino. O resultado do exame de DNA deve ser anunciado no início de setembro. Se a paternidade for confirmada, Pilar Abel será a única filha conhecida do artista catalão e terá direito a 25% do patrimônio do artista, administrado pelo Estado espanhol. Menos de 24 horas após o anúncio do governo de aumentar os impostos que incidem sobre os combustíveis, os novos valores já chegaram às bombas e ao bolso dos consumidores. E muitos não se mostraram nada compreensivos com o aumento das despesas para encher o tanque. Não foram nem 24 horas do anúncio e o aumento já estava na bomba. O gerente deste posto confirma que repassou o custo mesmo com o estoque antigo. Porque o aumento dessa vez foi muito elevado, 40 centavos por litro. Você não consegue repor metade do que você vender. Então não tem jeito, todos os postos hoje, todos eles com certeza aumentaram. Ao elevar as alíquotas de PIS e COFINS, o governo Temer espera arrecadar 10 bilhões de reais até o fim do ano e cumprir a meta fiscal que é deficitária. 139 bilhões de reais é o que o governo vai gastar além da receita.
A decisão é de cada posto, mas como trata-se de aumento de impostos, é pouco provável que não haja o repasse. E se ele for integral, o acréscimo no preço da gasolina, cuja tributação mais que dobrou, é de 41 centavos por litro. Eu acho um absurdo isso daí. Não tem cabimento um aumento desse nesse momento do país. Perdemos o controle de tudo, efetivamente perdemos o controle de tudo. O consumidor, efetivamente, ele está pagando aí por todas as impropriedades que o nosso governantes estão fazendo, né? Lair já fez as contas e diz que com esse aumento vai rodar menos. Planeja deixar o carro em casa pelo menos 3 dias na semana. E quando aumenta a gasolina, tudo aumenta, né? Vai aumentar a comida, vai aumentar tudo. Passagem de ônibus, vão querer aumentar, rodoviária e tudo mais, assim vai. Começando a pensar em já ir de transporte público. O problema é que o transporte público também não incentiva o povo a usar. O presidente do sindicato, que reúne os postos de combustíveis de São Paulo, diz que o setor já vem sofrendo com a queda de 15% no consumo desde outubro e que agora levou um susto com o tamanho do aumento. Foi um aumento fora de propósito no atual conjuntura do mercado nacional. Ninguém esperava isso, né? Você esperava em torno de 10, 12 centavos, veio 40 centavos, 41 centavos praticamente, foi muito forte o aumento. Eu creio que vai diminuir o consumo, porque todo mundo está procurando economizar, como todo brasileiro, e isso deve trazer uma queda de consumo com certeza para o meu setor. Ontem, logo depois do anúncio, o presidente Michel Temer disse que a população iria compreender o aumento. Recentemente, em busca de apoio para barrar a denúncia criminal contra ele, Temer liberou R$1 bilhão para projetos patrocinados por parlamentares nas bases eleitorais deles. Reação também dos empresários. Hoje, o pato de 12 metros de altura, símbolo da campanha contra a CPMF e pelo impeachment de Dilma, amanheceu inflado em frente à sede da Fiesp na Avenida Paulista. A Federação das Indústrias de São Paulo considera que o aumento de impostos dos combustíveis vai recair sobre a sociedade já sufocada. O presidente Michel Temer reagiu às críticas sobre o aumento de impostos. Na Argentina, para a cúpula do Mercosul, o presidente Michel Temer voltou a dizer que os brasileiros vão entender o aumento de impostos nos combustíveis anunciado ontem. A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos, né? É um governo verdadeiro. Então, quando você tem que manter o critério da responsabilidade fiscal, a manutenção da meta, a determinação para o crescimento, você tem que dizer claramente o que está acontecendo. O povo compreende. Michel Temer assumiu a presidência rotativa do Mercosul, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. O país, comandado por Nicolás Maduro, está suspenso do bloco desde dezembro por ter descumprido normas de adesão. Temer dedicou boa parte do discurso à situação de crise da Venezuela. Somos profundamente sensíveis à deterioração do quadro político institucional, às carências sociais que nesse país amigo ganham contornos de crise humanitária. Nossos chanceleres reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara: conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício e não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Durante a fala dele, o ministro Henrique Meirelles também chamou a atenção. Em vários momentos, ele cochilou ao lado do presidente. Pouco depois, Meirelles se justificou. Chegamos tarde ontem, trabalhei até muito tarde, etc. Então, de fato, às vezes o cansaço aparece. O ministro também falou sobre o aumento de impostos. Um processo absolutamente normal que as entidades empresariais façam uma reclamação, né, protestem contra qualquer aumento. Temer voltou a falar também sobre a medida anunciada ontem e dessa vez disse que a reação crítica da Fiesp é mais do que razoável. A nova polêmica envolvendo o presidente diz respeito ao avião usado por ele para longas distâncias. O governo paga cerca de 60 milhões de reais para usar a aeronave por 3 anos. Mas a empresa está proibida de operar no Brasil. O certificado foi suspenso pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em novembro, meses depois da licitação.
Em nota, a ANAC afirma que a suspensão ocorreu por causa de deficiências relacionadas aos sistemas de registros de panes, de treinamentos de funcionários, de controle de equipamentos e de execução de tarefas de manutenção. E explica que a aeronave não pode funcionar para serviço de transporte comercial, mas que está registrada para o uso militar. E para esse fim, as regras de operação são estipuladas pela Aeronáutica. A Força Aérea Brasileira afirma que a Coach Transporte Aéreos cumpre rigorosamente o contrato de locação. São Paulo ganhou nos últimos anos uma modalidade de esporte nova. É o bike polo, que substitui os cavalos por bicicletas. E graças a essa adaptação, a modalidade tem sido cada vez mais praticada pelos paulistanos. É tipo o hóquei, mas sem patins. Ou quem sabe uma partida de polo sem cavalos. Tira tudo isso, põe 3 jogadores de cada lado em cima de uma bike. Quem nunca tinha visto, como o Fábio, estranha mesmo. Eu achei diferente, bem criativo o esporte aí, né? Lembra um pouco aquele esporte de japonês, né? O Geitoball, né? Mas não é qualquer bicicleta, não. A bicicleta ela é simples, ela tem uma única marcha, né? Uma catraca só, não tem marcha alguma. Ela tem que ter todas as áreas dela protegidas, por exemplo, o eixo tem que ser cortado, tudo questão de segurança para você e para o seu adversário. A partida dura 10 minutos ou 5 gols. Se uma equipe faz 5 gols durante esses 10 minutos, acaba o jogo. Não pode colocar o pé no chão, se você coloca o pé no chão é falta. E só pode encostar taco com taco, bike com bike, pessoa com pessoa, mas hoje em dia já não é um jogo com tanto contato, assim. O bike polo é um esporte misto. Homens e mulheres podem jogar juntos. Essa turma aí treina todo final de semana nas quadras do Parque do Ibirapuera. Inclusive a gente não pega muito leve com as meninas, não. Tem umas meninas que jogam melhores que muitos homens. A modalidade foi criada no ano de 1891 na Irlanda por um ciclista aposentado. As bicicletas eram usadas justamente para poupar os cavalos desta função. Em 1908 chegou a ser esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos de Londres. Mas apesar de nunca ter sido oficializado no calendário olímpico, sempre ganhou seguidores. Atualmente é jogado em mais de 30 países. Apesar de ser esporte amador, já tem até campeonatos aqui e lá fora. O João é artista plástico e joga no Underdogs, um time de amigos que se mantém sem patrocínio. É amador, mas a gente tem uma agenda, mundial, torneio latino, torneio brasileiro, campeonato brasileiro foi agora semana retrasada, vem gente de Minas, vem gente de todos os lugares. E lembra do Fábio, do início da reportagem? Ele não aguentou só ver, não. Pediu para jogar e parece que se deu bem. Você tem que ter um pouco de manha, né? Saber equilibrar, virar a bike, né? E aí você tem que controlar a bola com o taco, né? Você aí pretende vir outras vezes? Eu vou conversar com o pessoal aí, eu acho que eu vou aparecer sim aí. Eu gostei do negócio aí, vamos acrescentar mais um esporte aí no currículo. O ex-goleiro Edinho, filho do jogador Pelé, se apresentou à Polícia Civil em Santos e foi preso mais uma vez hoje no litoral paulista, após o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A ordem de prisão contra Edinho foi autorizada após os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo negarem os argumentos de apelação da defesa do ex-goleiro. O filho do rei Pelé foi condenado em 2013 a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de entorpecentes. Essa é a 5ª vez que ele é preso desde a operação do DENARC, que flagrou as ligações do ex-atleta com traficantes do litoral paulista em 2005. Na época, ele foi detido com outras 17 pessoas, todas acusadas de organização criminosa e ligações com o traficante Naldinho, que desde 2008 está foragido da polícia. A defesa de Edinho diz que agora vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, para que o ex-goleiro possa responder em liberdade até que o processo esteja transitado em julgado. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Anita Pasques. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, do DEM.
O Sport de Vanderlei Luxemburgo goleou ontem o Atlético Goianiense e passou o Palmeiras na classificação geral do Brasileirão, né, Anitta? Boa noite. Boa noite, Estela. É exatamente isso. O Sport fez 4-0 no time de Goiás, chegando a 24 pontos e passando o Palmeiras, que tem 23 e está agora na 6ª posição. O Cruzeiro também jogou ontem e agora está a apenas um pontinho do time que ocupa a tabela, 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Veja aí os gols que fecharam essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, o Cruzeiro saiu na frente do Fluminense na jogada de Thiago Neves. Sassá apareceu no meio da área para fazer 1-0. O empate saiu depois do pênalti cometido em cima de Richarlison. Na batida, ele mesmo deixou tudo igual e definiu o placar. Final, 1-1. O Sport passou pelo Atlético Goianiense e assumiu a 6ª posição na tabela. Patrick abriu o marcador. Diego Souza aproveitou o cruzamento da esquerda e subiu no 2º andar para aumentar a vantagem. No fim do primeiro tempo, André fez o desvio na cobrança de falta e marcou o 3º do Leão. Mas o melhor viria no 2º tempo. André recebeu na frente e, com muita categoria, encobriu o goleiro para fechar a conta no Recife. 4-0 Sport. E no fim de semana tem o São Paulo enfrentando o Grêmio aqui no Morumbi, com muito corintiano torcendo para a vitória do adversário paulista. Explica isso aí, Anitta. Pois é. No domingo, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio, que é o vice-líder da competição com 31 pontos, 6 a menos que o Corinthians. Do lado corintiano, uma vitória do São Paulo nesse fim de semana tiraria a pressão do time de Fábio Carille, que vê cada vez mais a equipe gaúcha encostando ali na tabela. A vitória contra o Grêmio também é tudo o que o time de Dorival Júnior precisa para sair da zona do rebaixamento no campeonato. Ele passou quase todo o primeiro semestre esquecido no São Paulo e chegou a pensar em deixar o clube. Tive possibilidade de poder voltar para a Europa, mas preferi segurar no São Paulo porque é o grande clube. Fato é que o lateral esquerdo Edmar não recebeu nenhuma chance do então técnico Rogério Ceni. Questão do Rogério, isso é uma questão que tem que ser perguntada a ele, porque eu sempre me senti preparado. É muito provável que Edmar e todos os outros titulares que participaram da vitória sobre o Vasco no Morumbi sejam mantidos na equipe para o confronto da próxima segunda-feira contra o Grêmio, também no estádio do Morumbi. A vitória é importante para escapar da zona do rebaixamento e, apesar da distância para o rival, o pensamento por aqui é que o tricolor paulista é o favorito para o duelo. Se o São Paulo entrar na segunda-feira com força, com vontade de vencer, da maneira como nós entramos contra o Vasco, certinho, sem dar brecha para o Grêmio, nós temos tudo para fazer um grande jogo e poder vencer o Grêmio. E, em questão de favoritismo, eu acredito que é o São Paulo que é o favorito porque joga em casa, mediante a sua torcida, e é nisso que nós confiamos e olhamos para nós próprios. Jogo São Paulo e Grêmio na segunda-feira. Agora vamos falar do Palmeiras, né? Que parece que está cheio de desfalques, né? O Palmeiras está totalmente desfalcado, né, Estela? O Palmeiras vai, no domingo, jogar lá em Pernambuco contra o Sport, né? O Palmeiras está em 6º e o Sport está em 5º, então eles estão muito próximos. Só que assim, o Palmeiras está sem o Dudu, sem o Borja, que estão suspensos, o William está lesionado, o Felipe Melo e o Alejandro Guerra estão em recuperação física porque estão sendo poupados para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. E também o Daverson, que é esse cara que chegou agora, que jogou fora do país, enfim, veio lá do Alavés da Espanha, ele pode ser uma grande esperança, mas ele ainda não deve entrar em campo. Mas o Palmeiras está bem impressionado. Ok, então, Anitta, muito obrigada. Obrigada bom fim de semana para você. Para você também. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo Rodrigo Garcia, secretário estadual da Habitação. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o resgate da força política do DEM, o Partido Democratas. Nosso entrevistado é Rodrigo Garcia, vice-presidente nacional do DEM, secretário estadual da Habitação de São Paulo e deputado federal reeleito pelo DEM e que atualmente está licenciado. Muito obrigada por estar conosco. Bom,
Eu quero começar exatamente falando sobre o seu partido, que está vivendo um momento bem interessante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem a possibilidade de se tornar presidente da República, caso a denúncia contra Temer acabe sendo aceita pelo Supremo Tribunal Federal e Temer se torne réu. Acredita que, com a simples perspectiva de poder, o seu partido, o DEM, já se coloca como um partido forte no cenário político nacional? Olha, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os espectadores. Eu acredito que o Democratas está colhendo hoje, né, essa expectativa de crescimento, de filiação de novos deputados, de prefeitos, fruto muito da coerência que o partido teve nos últimos anos, né? O Democratas, antigo PFL, foi um partido que sempre manteve uma posição de um partido de centro-direita, que sempre manteve uma posição coerente com as suas ideias, né? Praticou nos governos aquilo que pregava nas campanhas, foi uma oposição muito dura em relação ao governo do PT, se manteve lá durante 13 anos com uma oposição, né? E essa coerência deu confiança ao mundo político de que o Democratas é um partido que tem história e a coerência faz também com que ele seja um partido que tenha futuro. Isso foi, por exemplo, acho que um dos grandes diferenciais na eleição do próprio Rodrigo Maia, que hoje é presidente da Câmara dos Deputados, né? O Rodrigo é um deputado experiente, de 5 mandatos na Câmara Federal, né? E conseguiu ganhar aquela eleição no ano passado, num mandato tampão, né? E depois se consolidou como uma liderança política dentro do Congresso Nacional e se reelegeu agora para mais 2 anos. Então, hoje o Democratas já tem a presidência da Câmara, né? É o segundo cargo na hierarquia, praticamente o Rodrigo acumula a presidência da Câmara com a vice-presidência da República, né? E tem se mostrado, enfim, como grande representante do partido, um homem muito ponderado, que pensa no país, que pensa nas reformas. Vamos lá. Então, eu diria que o fruto que nós estamos colhendo hoje de um partido que pode ser, inclusive, a opção de vários deputados federais, de vários prefeitos, é fruto da coerência, não só dessa chamada expectativa de poder. Bom, mas por outro lado, o Democratas, né, como você mesmo disse, é um partido que teve a origem no PFL. Ele sempre foi visto como um partido muito conservador e comandado por líderes muito mais velhos. No DEM existe abertura para acolher e conviver com dissidentes do PSB, o Partido Socialista Brasileiro? Olha, eu acho que existe essa possibilidade na medida em que a política brasileira está se reorganizando. Nós estamos num ambiente de crise política intensa e essa crise política vai fazer com que a gente possa produzir reformas, inclusive a reforma política, e todo mundo hoje no Congresso Nacional, apesar de estar licenciado, eu frequento muito o Congresso Nacional, né, pensa em criar um novo movimento, né, que esteja mais sintonizado com a sociedade hoje do que os partidos tradicionais. Mas o que quer dizer esse mais sintonizado com a sociedade? É distante de Temer, já que as pesquisas mostram que um percentual altíssimo não quer Temer na presidência da República? Eu diria que é próximo daquilo que a sociedade quer. Hoje o brasileiro, Maria Lídia, ele pouco importa quem é o governante. Ele quer saber a agenda desse governo, ele quer saber o que o governo está fazendo para tirar o Brasil da crise. Por isso, o Democratas, que tem inclusive um bom representante no governo Temer, que é o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, que em menos de um ano já promoveu uma importante reforma, que é a reforma do ensino médio, né? Tem sido um ministro elogiado aí por partidos, inclusive de oposição, né? Nós estamos sintonizados com aquilo que quer a sociedade. A sociedade hoje quer a volta do emprego, quer a volta da renda, quer a retomada do crescimento econômico. Mas a pergunta que eu fiz, o DEM continua leal a Temer, está firme na base, garantindo inclusive os votos que Temer precisa agora no início de agosto em relação à rejeição ou acolhimento àquela denúncia da Procuradoria-Geral da República? Ou está rachado como está o PSDB? Todos os partidos têm opiniões divergentes internas. O partido cresce, nós somos em 31 deputados federais hoje, tem deputados a favor do acolhimento da denúncia. Vamos retratar o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos 4 votos, dos 4 votos, 1 voto foi a favor
e 3 votos foram contrários. Então, o Democratas hoje entende que essa denúncia, do jeito que ela está colocada, ela não tem condições de prosseguir majoritariamente. Então, eu diria que no dia 2 de agosto, na votação dessa denúncia, provavelmente, majoritariamente, o Democratas vota para não dar o prosseguimento nela. Mas isso não é uma lealdade ao governo Temer. Isso é uma análise objetiva do ponto de vista jurídico da denúncia e, inclusive, já deixamos muito claro ao presidente que o Democratas estará a favor das reformas. Nós somos o primeiro partido, Maria Lídia, que anunciamos publicamente o apoio à reforma da Previdência, que hoje nós achamos fundamental para a retomada do crescimento econômico e para o ajuste fiscal que o Brasil precisa. O Democratas foi o único partido que votou integralmente, sem nenhuma ausência, a reforma trabalhista, e que hoje é realidade no Brasil. Então, eu diria que o Democratas é leal ao país e às reformas. O presidente Rodrigo Maia... Mas o senhor não diz leal ao presidente Temer. O presidente Rodrigo Maia tem tido uma postura republicana. Isso é reconhecido. O que existe, às vezes, são intrigas de assessores daqui e dali que dizem que o Rodrigo conspira, dizem que o Michel Temer está contra. Acham até que ele foi mordido, foi pela mosca azul. Pelo contrário. Está de olho na cadeira do Temer. Pelo contrário, ele foi eleito presidente da Câmara, tem mandato até fevereiro de 2019, né? E tem tido uma postura que orgulha hoje ao partido, né? Uma postura coerente e muito mais do que isso, ponderada. O Brasil precisa de estabilidade hoje nessas relações. E ele não tem apagado fogo com gasolina. Pelo contrário, ele tem, nas entrevistas que dá, enfim, na própria relação dele com o presidente, se mantido como presidente da Câmara dos Deputados, com a sua independência, com a altivez necessária, mas sem pré-julgamentos. Certo. Bom, hoje nós não vamos poder falar da sua Secretaria da Habitação. Eu deixo em aberto já um convite para que o senhor volte e nos fale como está a sua relação com os movimentos que lutam pela moradia, com o sem-teto de São Paulo. Fica essa chamada. Não vai ser hoje. Espero que o senhor volte. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com César Jota. Uma ótima programação cultural sem sair da Avenida Paulista. O Itaú Cultural acaba de inaugurar a Ocupação Araci Amaral, exposição que reverencia a atuação da curadora de 87 anos, cuja trajetória no mundo das artes visuais ostenta a realização de mais de 50 mostras importantes no Brasil e no exterior. Entre os muitos livros que publicou sobre o modernismo e o construtivismo brasileiros e a América Latina, Araci foi a primeira a publicar um livro sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral, sua tia. Além disso, dirigiu museus, realizou várias pesquisas em artes visuais, foi professora e continua atuando como curadora. A mostra aborda as diversas facetas de Araci por meio de fotos, documentos, áudios e livros. O Centro Cultural Fiesp recebe a 18ª FILE. O festival, que é o maior de arte e tecnologia da América Latina, reúne mais de 350 obras que prometem despertar sensações e experiências únicas no público. São instalações como a que solta bolhas de sabão por meio de grandes buzinas, uma nuvem brilhante que respira e corpos que tentam se encaixar entre retângulos animados e grandes infláveis. A entrada é gratuita. No Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, entra em cartaz o musical cômico Memórias Póstumas de Brás Cubas, adaptação da obra homônima de Machado de Assis. Sucesso nos palcos nos anos 90, a montagem retorna em nova produção, estrelada pelo ator Marcos D'Amigo e dirigida por Regina Galdino. O monólogo é uma metáfora do Brasil sem projeto. Enfatiza a trajetória do anti-herói Brás Cubas, o cidadão sem escrúpulos e sem ética, que nos revela um comportamento oportunista que persiste no Brasil desde o século XIX, ou bem antes, mais atual e impossível. E é bom não esquecer que a mostra de Toulouse-Lautrec continua em cartaz no MASP e a Japan House apresenta a obra de Kengo Tuma. Tudo na Paulista. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Postos agem rápido e já aumentam o preço dos combustíveis. Motoristas pagam mais caro logo no dia seguinte ao anúncio oficial.
Temer insiste que a população vai compreender a decisão do governo e reforça a necessidade de cumprir a meta das contas públicas. Com verba, a Polícia Federal vai retomar a emissão de passaportes. Em 3 semanas, mais de 170 mil pedidos ficaram represados. São Paulo se transforma na capital dos semáforos apagados. O contrato com as empresas de manutenção ainda não foi assinado. Já são mais de 100 os mortos dos protestos de rua na Venezuela. Manifestações contra o governo se sucedem desde o fim de março. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu vou de férias hoje e volto no dia 14 de agosto. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Neste domingo, 6h30 da tarde, você tem um encontro marcado com Rony Fon e com o Todo Seu o Melhor da Semana.